Capítulo 7 de Neemias, vamos ler os primeiros 4 versículos. Neemias 7, vamos ler de 1 a 4 agora. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Hananias, maioral do castelo, sobre Jerusalém. Ananias era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros, e lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante da sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então o texto começa por afirmar que o muro foi reedificado, as portas foram assentadas, mas o trabalho de Neemias ainda não tinha acabado. Agora era hora de permanecer inabalável. A obra era grande, havia muito trabalho, mas o trabalho não tinha acabado. Era hora de permanecer, de perseverar, servindo dedicadamente na consolidação do trabalho feito. E esse tem sido o convite que nós temos feito à Igreja do Senhor. Esta tem sido a aplicação que o Senhor nos tem conduzido a permanecer inabaláveis, firmes na obra do Senhor, a realizarmos a obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 58 é esse paralelo que nós podemos encontrar no Novo Testamento sobre o trabalho para Deus. E então gostaria de trazer esta ideia. Neemias agora precisava de permanecer, perseverar. Aquela grande obra de levantar os muros e de colocar as portas foi feita, mas agora era hora de preservar o trabalho que havia sido feito. No fundo, a pergunta que precisamos fazer, à luz desta narrativa, desta história, é um facto real, uma história com pedras, com madeira, mas que traz muitas lições espirituais. Temos procurado entender essa história também do ponto de vista espiritual, à luz do Novo Testamento. E voltando a pensar na obra, e voltando a pensar na reconstrução dos muros, podemos fazer esta pergunta: de que servem as novas portas? Se ninguém as guardar e se ninguém as controlar, se ninguém controlar quem entra e sai na cidade, de que servem as portas se estiverem abertas a todos os inimigos que queiram entrar na cidade? As portas e os muros são tão bons quanto as pessoas que os guardam. Existem muros, existem portas, mas nós percebemos no início desta narrativa, deste capítulo, que era preciso portas, era preciso homens para guardar as portas, homens para estarem atentos nos muros. Então o que é que levou Neemias a considerar alguns homens, ou que estes homens que nós lemos, Hanani, Ananias, seriam bons líderes para este ministério, este serviço, este trabalho de guardar as portas? Um deles era o seu irmão, aquele mesmo que lhe tinha trazido as notícias sobre a cidade, sobre Jerusalém e sobre a angústia do povo. Logo no início do livro, no capítulo 1, nós encontramos este mesmo homem, Hanani, irmão de Neemias, a trazer com fidelidade um testemunho acerca da cidade de Jerusalém e as condições em que estava a cidade e o povo. O outro era Hananias, um homem fiel, como lemos no versículo 2, fiel e temente a Deus, mais do que muitos outros. Algo importante sobre um homem. Nós não conhecemos muito sobre este homem, mas o que Neemias sabia era muito importante. Um homem fiel, um homem temente a Deus. Alguém disse que a maior habilidade é a confiabilidade. Alguém em quem se pode confiar.
Essa é a maior habilidade que algum de nós pode ter. É sermos pessoas confiáveis, em que os outros podem confiar em nós. É sermos homens fiéis, sermos homens e mulheres íntegros, que dizem a verdade, que buscam viver de acordo com a verdade. A maior habilidade que alguém pode ter é a confiabilidade. Ser confiável. Posso confiar nessa pessoa. Isso dá muita habilidade a alguém de realizar algum trabalho, alguma obra significativa. Se tememos verdadeiramente a Deus, o nosso Senhor, nós seremos consequentemente fiéis na realização do trabalho que Ele nos chamou para fazer. O temor a Deus, esse respeito, esse amor a Deus, esse desejo de lhe agradar, de procurar saber a vontade dEle, o que é que Ele quer, o que é que lhe agrada. E se realmente o tememos, isso significa que nós vamos querer ser fiéis no trabalho que fazemos para Ele e por Ele. Quando os líderes temem as pessoas mais do que temem a Deus, acabam por ficar presos em ciladas e armadilhas, e isso leva ao fracasso, ao insucesso do trabalho, de qualquer iniciativa que possamos fazer. A tradução da Nova Versão Transformadora de Provérbios 29-25 diz que temer as pessoas é uma armadilha perigosa. O temor dos homens, quando as pessoas são grandes e Deus é pequeno, ou quando temos mais medo do que as pessoas possam pensar de nós, ou do que elas realmente pensam ou dizem sobre nós, do que aquilo que Deus sabe e vê em nós. Quando isso acontece, nós estamos presos. A versão que eu costumo usar, a Revista Atualizada, diz: quem teme ao homem arma ciladas. Mas o sentido, em outras versões, pode e provavelmente significa, o significado deste versículo é que é uma armadilha para quem teme, cai numa armadilha, fica preso a uma armadilha, quem teme demasiado as pessoas, a opinião das pessoas. Ananias, ele temia o Senhor mais do que muitos outros. Era um homem fiel e temente a Deus. Nem todos são chamados a ser como Neemias, o líder que nós temos lido e sobre o trabalho dele, que temos encontrado neste livro. Nem todos somos chamados para ser como ele foi e exercer o tipo de influência e de ministério que ele exerceu entre o povo de Deus, mas alguns de nós podem ser Hanani, como foi o irmão dele. Ananias, este homem que nós lemos a descrição no versículo 2, podemos ser como Baruque, do capítulo 3, na reconstrução dos muros. Nós lemos no versículo 20 que ele reparou com grande ardor a parte que lhe foi atribuída. Podemos assim trabalhar ao lado de líderes que são dados por Deus ao povo de Deus para ajudar a fazer essa grande obra. Podemos não ser Neemias, mas podemos ser Ananias, podemos ser Baruque, homens que serviram ao lado do líder, serviram ao Senhor com fidelidade. Deus procura então homens e mulheres fiéis e tementes a Ele, que tenham coragem e convicção para o servir, aconteça o que acontecer. Não importa aquilo que venha a acontecer ou que esteja a acontecer, mas que tenham essa convicção de que é Ele que estão a servir. O Senhor Jesus, Ele, ao ensinar sobre o futuro, ao ensinar sobre a angústia que virá sobre a humanidade, mas ele revela algo acerca do serviço e da expectativa que ele tem acerca da forma de nós o servirmos. Quem é, pois, Mateus 24:45, quem é, pois, o servo, aquele que trabalha, aquele que serve? Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Feliz, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Essa é a característica que o nosso Senhor quer ver em nós. Fidelidade, integridade, honestidade, sermos confiáveis. E o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 1 e 2, falando sobre trabalho, sobre obra, sobre ministério, ele diz: importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, mordomos,
guardadores dos mistérios. Um deles é, como já cantamos, sobre a Trindade. Guardar este mistério. É um mistério, nós não sabemos explicar tudo, mas é precioso. Um mistério de Deus revelado em Cristo e no Espírito, na Palavra de Deus, é algo para nós guardarmos. Ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel a dizer aquilo que Deus disse, a não acrescentar nem retirar, mas a sermos fiéis. De cada um de nós é isso que se requer. Fidelidade. São necessários homens fiéis para guardar o muro e as portas. E já vamos ver então a aplicação do que significa muro e portas no nosso contexto. Já falamos sobre isso, mas num comentário a esta reconstrução dos muros, estabelecimento das portas, então alguém disse acerca deste capítulo: uma cidade é muito mais do que muros, portas ou casas. Uma cidade é gente. Na primeira parte deste livro, o povo existia para as muralhas, mas agora as muralhas devem existir para o povo. Era necessário o trabalho do povo, era necessário homens e mulheres a servir, a trabalhar para reconstruir as muralhas, mas agora as muralhas deveriam estar, ou os muros deveriam estar a favor e a defender o povo. Era tempo de organizar a comunidade para que os cidadãos pudessem desfrutar da qualidade de vida que Deus queria que eles tivessem. Vivessem dentro da cidade, protegidos, guardados. Isso é qualidade de vida. Sentir proteção, sentir segurança. Deus tinha grandes coisas reservadas para aquela cidade, para Jerusalém. Um dia o seu filho caminharia pelas ruas dessa cidade. Ensinaria no seu tempo e morreria fora dos muros dessa cidade. Mas essa cidade é a referência para a salvação. Essa referência aos muros e o Salvador morrer fora da porta está em Hebreus capítulo 13, versículo 12. Diz que Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Então, essa cidade, a história de Jerusalém está ligada a Jesus. É o clímax da história de Jerusalém. É receber o Salvador, é ter no seu centro o próprio Deus, a ensinar a realizar a sua obra. Versículo 4, nós lemos que a cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela e as casas não estavam edificadas ainda. O que importa numa cidade é gente, é que haja gente lá, que hajam casas, famílias edificadas. É para isso que se constroem cidades. As cidades fazem sentido se tiverem pessoas, moradores. E o paralelo no Novo Testamento para casas edificadas são vidas e famílias edificadas em Cristo. É no contexto da igreja. Uma igreja com uma doutrina sadia. E doutrina sadia é ter muros, ou ter um muro e ter portas, ter limites. Termos declaração de fé. Nós não vamos para além disto, nós não ficamos aquém, sabemos o que queremos, temos convicções. Então é no contexto de uma igreja, no contexto da igreja, que olhando para Jesus, tendo os nossos olhos fixos em Jesus, o nosso Salvador, o autor da nossa salvação, que as nossas vidas devem ser desenvolvidas. A vida espiritual deve ser desenvolvida dentro deste contexto que a igreja delimita. A igreja ensina, a igreja repete o ensino que recebe do Senhor, a igreja edifica com base em Cristo, que é a pedra principal, a pedra de esquina, em quem as nossas vidas devem ser desenvolvidas, edificadas, construídas, aperfeiçoadas. Nós, na nossa cultura, passando por várias cidades, especialmente aqui na Europa, por causa da influência do cristianismo, nós vemos igrejas, prédios de igrejas, de uma tradição que nós sabemos se desviou da tradição bíblica em muitos aspectos, mas existe algo bem importante na construção das igrejas. Normalmente elas estão no centro das cidades. As cidades são desenvolvidas à volta da igreja.
Então, quando se sobe a um lugar alto e se olha para o centro de um povoamento, lá no centro vê-se uma igreja. É uma imagem muito forte acerca daquilo que é o plano de Deus para uma cidade, para uma nação. Que Ele seja o centro. Nós sabemos que isso deveria ser mais do que arquitetura, deveria ser realmente uma demonstração de piedade e de devoção. E acreditamos que na sua origem havia essa intenção, mas nós precisamos resgatar essa vida a cada semana, a cada dia, resgatar essa visão de que Cristo deve ser o centro do desenvolvimento das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas escolhas. O Senhor Jesus deve estar no centro. Por isso, hoje, os homens vão ler um livro, ou continuar a leitura de um livro, homens mais parecidos com Jesus. Estudos bíblicos sobre o caráter e conduta de homens que seguem aquele que é o exemplo, o supremo exemplo. Então, olhar para Jesus hoje, então teremos essa reunião. As mulheres têm sido também estimuladas nas suas reuniões a olhar para Jesus. A nossa casa deve ser edificada, a nossa família deve ser desenvolvida, construída, olhando para Jesus. Portanto, a igreja, o ensino, o aconselhamento deve existir para as pessoas, glorificando assim o Senhor. Tal como Neemias permaneceu inabalável, após ter vencido toda a oposição do inimigo, também nós devemos buscar essa firmeza e constância na preservação daquilo que o Senhor conquistou usando as nossas vidas e o trabalho das nossas mãos. Assim como fez com Neemias, houve um esforço, houve trabalho árduo, houve uma grande obra que foi realizada, e nós lemos esta oração no Salmo 90, que seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Que não se perca o resultado daquilo que foi realizado com o trabalho das nossas mãos, que o Senhor fez através de nós. Essa é a conclusão que chegamos. Foi o Senhor que fez. Nós vimos isso no capítulo 6. Foi Deus que realizou através de Neemias e do povo. É Deus que faz. Efésios 6, 13. Uma outra figura, uma outra linguagem, mas que também está presente no livro de Neemias, as armas que eles usavam, não apenas as ferramentas de trabalho, mas também as armas de defesa. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. É essa perseverança, permanecer inabalável. Mesmo que já tenhamos consciência de uma doutrina sadia, já adotamos uma declaração de fé, nós já sabemos no que queremos, mas agora nós precisamos permanecer, perseverar nessa doutrina. Não vamos abrir mão daquilo que nós um dia afirmamos querer, não vamos esquecer das nossas convicções, vamos permanecer inabaláveis, vamos continuar a lutar com essas armas, vamos continuar a usar esses instrumentos de trabalho, vamos continuar a realizar a obra do Senhor, com convicções, com doutrina, com ensino, com aconselhamento, aconselhando a palavra, a vontade de Deus, fazendo-nos lembrar do que Deus disse, sobre o papel que cada um de nós tem na sociedade, na família, na igreja, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos lembraram do ensino do Senhor, acerca de cada responsabilidade que nós temos que desenvolver. 2 João 8, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo o galardão. Tenhamos cuidado para permanecer. Vamos perseverar. Não vamos perder aquilo que foi realizado com esforço. Que outros tenham realizado, tenham nos ensinado. Espera-se da nossa parte um esforço para não abrir mão daquilo que já foi construído, daquilo que já foi dado, aquilo que já foi erigido, estabelecido. Espera-se de nós cautela, vigilância, para não perder aquilo que outros têm realizado pela ação de Deus na nossa vida. E por fim, Apocalipse 3, o Senhor Jesus a avisar a igreja: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É possível perder recompensas, é possível perder privilégios, perder algumas bênçãos. Então, mais uma advertência: conserva o que tens,
porque o que tens pode ser perdido. Por isso tem que ser conservado. Nós precisamos permanecer. A obra tem sido feita, mas nós não podemos deixar que entre o inimigo para destruir aquilo que foi realizado. Devemos buscar esta firmeza e constância na preservação daquilo que o Senhor conquistou usando as nossas vidas e o trabalho das nossas mãos. E de outros que têm vindo, que têm ensinado, que têm aconselhado. O Senhor tem usado homens como usou Neemias, Ananias, Baruque. Deus tem usado Paulo, Pedro, João. Tem usado homens no nosso meio que vêm trabalhar entre nós, trazendo a palavra do Senhor. Se o povo de Deus não proteger o que realizou para o Senhor, o inimigo vem, entra e toma conta. É uma tragédia perceber a existência de igrejas que em outros tempos pregaram o Evangelho, mas que têm agora nos seus púlpitos homens, em alguns casos até mulheres, que pregam outro Evangelho. Cada ministério cristão está a uma curta distância, ou seja, está a uma geração da destruição. Por isso o povo de Deus deve estar de guarda. Estamos a ser chamados a nos acautelarmos, a guardarmos aquilo que temos recebido do Senhor e temos que lutar por isso. Nós temos que preservar isso para que o inimigo não entre e que roube aquilo que nos dá segurança de estar a fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. O resultado do nosso trabalho na elaboração e na execução de reuniões da igreja, de eventos, de ministérios, não deve ser o ministério em si, as reuniões em si, mas o aperfeiçoamento e a edificação das pessoas que esses eventos e reuniões procuram alcançar. A cidade não são muros, portas ou casas, são pessoas. A igreja a mesma coisa, não são reuniões, eventos, ministérios, prédios, mas são pessoas. Então as nossas reuniões devem visar as pessoas, o bem das pessoas, a edificação das pessoas. Essa é a obra. Edificação de pedras vivas, são pessoas, é gente. Portanto, a igreja, o ensino, o aconselhamento deve existir para as pessoas. É assim que nós glorificamos o nosso Deus. Quando pensamos nos outros, em servir os outros, temos um coração generoso e altruísta. Segundo aos Coríntios 13, versículo 9, regozijamo-nos quando estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, diz Paulo, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor segundo a autoridade que o Senhor me conferiu para edificação e não para destruir. As reuniões da igreja e a presença de Paulo era com vistas ao aperfeiçoamento e à edificação. Esta mesma linguagem está em Efésios 4, versículo 12, quando fala dos homens que Deus dá à igreja, os líderes da igreja, pastores, mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É para o bem das pessoas. As reuniões devem ser pensadas e são pensadas para beneficiar as pessoas, para que elas aprendam, para que elas se fortaleçam na fé, em convicções. Portanto, nós também precisamos de guardas à porta, homens e mulheres que não permitam que falsos cristãos entrem e assumam os ministérios das nossas igrejas. Que não exerçam uma influência demoníaca, mentirosa no nosso meio. Nós precisamos desses guardas à porta, pessoas atentas. Nós precisamos ser esse tipo de cristãos. Essa referência em 2 Coríntios 11 fala de falsos apóstolos, de obreiros fraudulentos que se transformam ou que tentam parecer apóstolos de Cristo. E aí menciona que há servos de Satanás, há ministros de Satanás que se querem parecer ministros da justiça, de fazer o bem. Então precisamos estar atentos a esse tipo de influência. Precisamos de guardas nos muros para nos avisar quando o inimigo se aproxima. E agora uma palavra aos pais, para as casas, as famílias. Os pais cristãos precisam guardar os seus lares para que o inimigo não entre e capture os seus filhos. As mentes, os pensamentos, a atenção dos seus filhos, através da música,
através de filmes, através de séries, através de redes sociais. É trabalho dos pais, dos adultos, protegerem as suas casas, as suas famílias, terem muros, terem portas, limites nas suas casas, para que o inimigo não entre, para capturar, armar uma cilada, essas armadilhas sobre as quais nós falamos, que são tão comuns em quem está desatento. É enquanto os servos de Deus estão a dormir ou demasiado relaxados, confiantes em si mesmos, que o inimigo entra e semeia as sementes de engano. Mateus 13, 25, o Senhor Jesus fala naquela parábola do trigo e do joio, que enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ele não precisa ficar lá, ele basta lançar a semente. A semente vai crescer. E os pais precisam estar atentos. A que tipo de sementes os filhos estão a receber por meio dos olhos, dos ouvidos? O que é que eles estão a ouvir? O que é que eles estão a ver? Que tipo de conteúdo estão a consumir? Não só crianças, não só adolescentes e jovens, mas os adultos precisam cuidar uns dos outros. Homens com 40, 50, 60 anos, casais, mulheres, o que é que estão a ver? Que tipo de conteúdo estão a permitir que entre nas suas mentes? Estamos a ser chamados a sermos guardas à porta, a guardarmos a vida uns dos outros, a guardarmos a nossa igreja, as nossas casas, as nossas famílias. Vemos a igreja a ser estabelecida, vemos uma igreja com declaração de fé, uma igreja a desenvolver as suas reuniões, os seus ministérios, mas nós temos que perseverar e preservar aquilo que o Senhor nos tem confiado, nos tem dado. Há trabalho que precisa ser feito diariamente, em oração e uma demonstração de vigilância. Precisamos estar acordados e vigilantes, espiritualmente falando, com conversando sobre estes assuntos. Então, conversas, escrevam estas 4 palavras, todas iniciadas por C. Conversas, conferências ou conferência, do verbo conferir. Conferir, e isto é preciso aprender, cada pai, cada mãe tem esta responsabilidade. Se não sabe, deve procurar aprender a conferir o uso do telemóvel, do seu filho, do dispositivo eletrónico. Conferir o conteúdo daquilo que ele está a consumir. Conferir as mensagens que estão a ser trocadas com os seus colegas, com os seus amigos. É a responsabilidade dos pais conferir. Esta conferência. Conversar, fazer perguntas, com paciência, mostrar interesse. Conferência, ver no telemóvel, no computador, no tablet, no bloco de notas, o tipo de desenho que o filho, a filha está a fazer, o jovem, até no ambiente da igreja. Se há esse tipo de confiança nos irmãos, prestar contas. Existem até aplicações que fazem screenshots automaticamente, ou seja, eles fazem uma foto automática daquilo que está a ser consumido, e se essa inteligência artificial do software achar que é potencialmente perigoso e maléfico, mesmo sem o utilizador estar a saber, ele faz essa impressão dessa imagem e manda para um irmão em Cristo. É automático, para que ele veja o que está a acontecer e que assim haja uma prestação de contas. Então até na igreja isso pode acontecer, quanto mais em casa e na família, entre pais e filhos, entre irmãos de sangue. Conversas, conferência, conselhos, dar conselhos baseados na Bíblia, baseados na experiência de irmãos piedosos, pessoas com mais tempo de vida, que já passaram por lutas e assim se fortaleceram. Dar conselhos, mas estabelecer condições para o uso.
É papel dos pais, das mães, estabelecerem condições para o uso, especialmente destes aparelhos eletrónicos. O horário em que pode ser usado, o tempo, até mesmo a disposição do aparelho, ao lado de alguém. Há condições, queres usar o telefone, queres usar o computador, mas vais-te sentar aqui ao meu lado. O ecrã tem que estar virado para mim. Eu tenho que poder ver. Há condições que os pais devem estabelecer para auxiliar os seus filhos na proteção, para que haja segurança em casa, para que haja essa condição de viver em paz uns com os outros e principalmente com Deus. Nestes dias em que o pluralismo é interpretado pela maioria das pessoas como significando concordar com todos sobre tudo e não criar casos ou constrangimentos, os cristãos precisam lembrar que são diferentes e que devem testar tudo pela palavra de Deus. Há muitas religiões e ideologias, mas ainda não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E nós temos que afirmar isso, afirmar o Evangelho, afirmar que Jesus é o Salvador. Há muitas tendências, há muitas pressões que nos querem afastar desta verdade, que é por meio de Jesus que nós somos salvos, é por meio desta relação com Cristo. E é isto que precisamos afirmar, é isto que precisamos ensinar em casa, lembrar. Não é o sucesso na escola, não é o dinheiro que vão ganhar no emprego que vai determinar a verdadeira alegria e a bem-aventurança de alguém. É Cristo, é conhecer Jesus, conhecer a sua vontade, é ter um relacionamento com Jesus. Essa é a grande bem-aventurança, a maior bem-aventurança, a maior bênção, a maior alegria que alguém pode ter para sempre, para a eternidade. Qualquer coisa que mude esta mensagem ou que enfraqueça a nossa motivação para a tornar conhecida é do diabo e deve ser resistida. Nós precisamos de guardas nas portas e precisamos de vigias no muro, senão o inimigo assumirá o controle. Resistir ao diabo. Lemos em Tiago 4:7. Em 1 de Pedro também, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda de redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Precisamos resistir a estas ideologias, a estas ideias mundanas que querem entrar nas nossas casas. Nós precisamos de vigias nos muros. Dizer, não, isso aqui não entra. Não, isso aí não é verdade. Nós precisamos resistir a esses ataques do diabo sobre as nossas casas. Isso não faz bem. Isso não te vai edificar. Nós precisamos de vigias. Neemias, capítulo 7, vamos ler os versículos de 5 a 7. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados e o povo para registrar as genealogias. Achei o livro da genealogia dos que subiam primeiro e nele estava escrito: são estes os filhos da província que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levara para o exílio, e que voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mordecai, Bilsan, Misperet, Bigvai, Neum e Baana. Este é o número dos homens do povo de Israel. E o texto continua com muitos nomes, com vários nomes, uma longa lista. E ler esta longa lista de nomes, então deem uma olhada aí nos próximos versículos. Quantos versículos com vários nomes? Os filhos deste. Então tem genealogias. Isto pode ser entediante para o leitor moderno. Ler tantos nomes para nós pode ser bem chato, entediante. Mas estas pessoas, estes nomes que estão aqui, foram como que uma ponte que Deus usou entre as derrotas do passado e as esperanças do futuro.
Estes judeus, cujos nomes estão aqui, foram o elo vivo, a ligação viva que ligava o passado histórico ao futuro profético, tornando possível a vinda de Jesus ao mundo. Estes homens fizeram parte desse projeto de Deus, desse processo da história da redenção, de trazer Jesus ao mundo. A nossa fé, ela está baseada na história. Estes nomes são nomes históricos de pessoas reais. A nossa fé também está baseada na esperança do cumprimento das profecias. Aquilo que está escrito, que afirma que eventos irão acontecer, para nós são realidade, por concretizar, mas são eventos que serão realizados. Vão-se cumprir as profecias. Então este capítulo de Neemias e também Esdras, capítulo 2, essa lista daqueles que voltaram da Babilônia, são para o Antigo Testamento aquilo que Hebreus 11 é para o Novo Testamento. É uma lista de pessoas cuja fé e coragem fizeram com que as coisas acontecessem. A fé dessas pessoas foi usada por Deus para realizar a sua vontade soberana. O versículo 44 menciona os cantores. Não apenas aí, os filhos de Asaf, mas mais à frente, versículos 66 e 67. 60 fala de toda a congregação junta, e os números estão aí, mas mais uma vez fala de cantores. E o número deles, 245 cantores e cantoras. Mais uma referência a cantores no versículo 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Os cantores passaram a desempenhar um papel muito importante na vida da cidade. Existem neste livro dezenas de referências a cantores. Existem várias referências à expressão dar graças a Deus, expressar gratidão ao Senhor. Não houve muita cantoria, muito canto durante o tempo do exílio, enquanto Israel esteve longe do lugar de culto e da comunhão com Deus. O Salmo 73, o Salmo 137, o Salmo 137, ele descreve essa falta de música, esse silêncio, essa tristeza. Começa por falar desse tempo lá na Babilônia, lá no cativeiro. Dizem os judeus: nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas harpas. Nós não cantávamos. E pediam que cantássemos. Nós vemos a continuidade do texto. E entoai-nos alguns dos cânticos, mas o versículo 4 diz: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Não havia muita vontade de cantar, não havia muitos cantores, mas agora, voltando à terra do Senhor, a terra que já não era estranha, a terra onde havia comunhão com o Senhor, o culto ao Senhor, eram necessários os músicos, os cantores. A música passou a fazer parte do culto a Deus. E uma parte importante, os salmos descrevem de uma forma abundante a presença de instrumentos, e os próprios salmos são canções, são hinos entoados para louvar o Senhor e cultuar a Deus. A cidadania e a liderança juntas. Alguém disse que termos cidadãos, termos líderes entre os cidadãos podem fazer um Estado, mas é preciso culto para fazer desse Estado uma nação piedosa e, por isso, verdadeiramente poderosa. As nações poderosas são nações piedosas, ou que foram em algum tempo. Cidades que tiveram algum poder e influência sobre outras, com sabedoria, com benefícios, foram cidades que tiveram uma aproximação de Deus, uma piedade, uma devoção, uma busca pelo Senhor. E por isso exerceram esse poder de influência. Um filósofo economista, ele disse, refletindo sobre esta questão: o valor de um Estado a longo prazo é o valor dos indivíduos que o compõem. Mas o valor do indivíduo depende da sua relação com Deus, e isso envolve a adoração. Se a piedade individual declina, a moralidade da nação desaparece.
Eu li um pouco acerca deste homem e ele lutou com o conceito de Deus, com o conceito de divindade. Ele não acreditava em Deus da mesma forma como nós acreditamos, mas o que ele escreveu acerca da importância da relação com Deus, eu posso subscrever. Acredito que nós podemos subscrever. É isso que nós temos a ensinar. Para estarmos bem uns com os outros, para que nós nos relacionemos bem, nós precisamos nos relacionar primeiro bem com o Senhor. É o nosso relacionamento com Deus, é desse relacionamento com Deus que vem a orientação, a sabedoria, a capacitação para nos relacionarmos com outras pessoas. É por isso que quando o Senhor fala sobre Jó, são palavras de Deus a descrever Jó. Ele diz: ninguém há na terra semelhante a este homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 2 vezes. Em Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2, nós lemos esta expressão, esta explicação de Deus, esta descrição que Deus faz sobre Jó. Jó capítulo 1, versículo 8 e capítulo 2, versículo 3. O Senhor a dizer que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Quando alguém teme a Deus, quando alguém tem um respeito por Deus, é alguém que se desvia do mal. É alguém que não quer fazer o que está errado. É alguém que se desvia da maldade. Porque o mal é descrito como estar sem Deus no mundo. Estar longe de Deus. É por isso que há o mal. O mal é a ausência do bem, é a ausência de Deus. É quando Deus é ignorado, é esquecido, é preterido, é substituído por ídolos. Aí há o mal, há a maldade. Em Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, a falar com crentes e a lembrá-los do tempo em que eles não tinham Deus, andavam sem Deus. Lembrai-vos que vós, gentios, estrangeiros na carne, chamados incircuncisos por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Não ter Deus, não ter Jesus, não ter um relacionamento com Jesus é estar perdido, é estar sem esperança. Era preciso encontrar essa ligação com Deus e com o povo de Deus. Então no versículo 61, voltando a Neemias 7, alguns homens não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel. Não havia essa ligação com Deus ou com o povo de Deus, versículo 61. Pois na frente do versículo 64, lemos que alguns homens procuraram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Porque não estavam escritos os seus nomes nos livros, nessas longas listas de genealogias, o filho de, eles não puderam provar a sua linhagem, a sua relação com Deus, a sua relação com o povo de Deus, e por isso foram tidos por imundos para o sacerdócio. Palavra forte. Dependente de um registro, de um livro, de nomes escritos num livro. Não poder provar a sua ascendência significava ter uma condição inferior e por isso a separação de tudo que Deus tinha dado a Israel. E Deus tinha dado muita coisa importante a Israel. E Paulo faz um resumo em Romanos 9 daquilo que Deus deu a Israel, o que é ser israelita. Aos israelitas pertence a adoção, ter uma família, ter um pai, também a glória, também a felicidade, a bem-aventurança. As alianças, a lei, a legislação, a sabedoria de Deus expressa na lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, o Todo-Poderoso, o que está acima de patrões e políticos. É desse que estamos a falar. E pertencer a Israel e pertencer à igreja é ter um relacionamento com esse que está sobre todos. É importante este relacionamento. É importante que este livro contenha lá o nosso nome. O livro do relacionamento com Jesus e com o Deus Todo-Poderoso. E Neemias queria povoar a cidade
essa cidade santa, a Jerusalém, com cidadãos que soubessem que eram judeus e que se orgulhassem ou que não se envergonhassem disso. Eram esses que deveriam estar na cidade. Os que eram verdadeiramente judeus e que tinham registro disso, tinham orgulho, esse orgulho santo, essa convicção, eu sou judeu, eu pertenço ao povo de Deus, pudessem provar isso. Essas eram as pessoas que deveriam povoar a cidade. Um grupo de pessoas, incluindo alguns sacerdotes, não conseguiu provar a sua genealogia, essa linhagem de Israel. Nós lemos também em Esdras, no capítulo 2, essa mesma descrição. E para os sacerdotes, isso significaria ser cortado do ministério do templo e do rendimento, dos benefícios, do sustento que este ministério proporcionava através dos dízimos e das ofertas do povo. Eles não iriam ser sustentados da forma como Deus orientou Israel a sustentar os sacerdotes. As genealogias são importantes. Estas listas de nomes têm importância. Porque toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil. Inclusive a lista de nomes. Nós vemos como são importantes. As palavras que estão aqui. Pode ser enfadonho, entediante, ler a Bíblia, ler uma lista de nomes. Mas conseguimos perceber a importância, conseguimos nós alcançar a dimensão espiritual de uma lista de nomes. Homens que não puderam provar a sua linhagem porque o seu nome não estava na lista. Nessas listas que foram feitas, inspiradas por Deus. Vamos ler dos versículos 70 até ao 73. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças das famílias deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos e em prata 2.200 arráteis. O que deu o restante do povo foi em ouro 20.000 daricos e 2.000 arráteis em prata e 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. Para que houvesse gente nas cidades, para que houvesse vida na cidade, que houvesse casas e famílias nas cidades estabelecidas, pessoas tiveram que dar, contribuíram. Versículo 70, os cabeças das famílias contribuíram para a obra, o governador deu para o tesouro. Versículo 71, os cabeças das famílias deram para o tesouro da obra. Versículo 72, o restante do povo deu, as pessoas deram. Homens e mulheres dão para que a obra do Senhor seja realizada. É por isso que o Novo Testamento ensina, se há boa vontade, segundo aos Coríntios 8:12, se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. E mais à frente no capítulo 9, versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E nós temos lembrado que devemos, como crentes, como filhos de Deus, como tendo um relacionamento com Deus, devemos honrar a Deus, honrar o Senhor com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. De tudo o que recebemos, com tudo o que recebemos, nós devemos honrar o nosso Senhor. Então este capítulo lembra-nos que Deus, Ele toma nota. Ele anota informações acerca dos seus filhos, dos seus servos. Ele sabe de onde viemos, Ele sabe a que família pertencemos, Ele sabe o quanto damos, o quanto fazemos por Ele e para Ele. Deus sabe, Ele toma nota, Ele toma boa conta. E este capítulo mostra isso claramente. Que Deus tem um registro acerca de cada um. Deus conhece-nos a todos nós. Conhece o nosso nome, a nossa origem,
a nossa localização, a nossa condição, a nossa atitude. O Senhor conhece-nos. E quando estivermos perante Ele, nós teremos de prestar contas das nossas vidas. Antes de podermos receber as recompensas, nós vamos dar contas. Isso está em Romanos 14, versículos de 7 a 12. Nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Não nos enganemos, achando que cada um vive a sua vida e vive conforme quer. Essa não é a noção que Deus tem. Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morrermos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, porque julgas o teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E nós queremos ser capazes de prestar boas contas de nós mesmos ao Senhor. É por isso que estamos a ser ensinados. É por isso que estamos a ser edificados, exortados pela palavra do Senhor, acerca daquilo que Ele espera de nós na sua obra. Uma das principais lições que nós podemos aprender deste capítulo é que as pessoas são importantes para Deus. Quando Deus quis dar o passo seguinte no seu grande plano da redenção, Ele chamou um grupo de judeus para deixar o lugar do exílio e regressar à sua própria terra, a Jerusalém. Ele deu-lhes o encorajamento dos profetas, deu-lhes a liderança de pessoas que temiam a Deus e que queriam honrar o Senhor com os seus bens, com a sua dedicação, o seu tempo. O Senhor não enviou anjos para fazer o trabalho. Ele usou pessoas comuns que estavam dispostas a arriscar o seu futuro com base nas promessas de Deus. O que é que nós estamos dispostos a arriscar, a dar? O que é que estamos dispostos humanamente a perder para que a obra do Senhor avance? E finalmente, talvez a aplicação mais importante deste capítulo, baseada no versículo 61. Todos nós devemos ter a certeza de que sabemos a que família pertencemos, se somos realmente a família de Deus. Por muito que discutissem ou protestassem os sacerdotes, sem genealogia legítima, comprovada, eles não poderiam entrar no recinto do templo para ministrar no altar. Eles podiam falar muito alto, gritar e afirmar que eram sacerdotes, que eram filhos de um sacerdote, que eram da linhagem sacerdotal. Mas era preciso evidências, era preciso provas. Deus não está impressionado com o nosso primeiro nascimento. O nosso país, onde nascemos, a nossa cultura, a nossa família, se os pais são crentes ou os avós foram crentes, se a nossa igreja é uma igreja bíblica, é uma igreja conservadora, se é uma igreja histórica. Deus não está impressionado com esses aspectos. Nós percebemos na Bíblia que o que Ele quer é que experimentemos um novo ou um segundo nascimento e que nos tornemos seus filhos. Se alguém ainda não tiver a certeza da sua genealogia espiritual, deve ler João capítulo 3, versículos de 1 a 18. Se tem dúvidas acerca do seu nome, se o seu nome está escrito no livro da vida, o livro mais importante que Jesus menciona em Lucas 10, então leia João 3, ou 1 João 5, versículos de 9 a 13. Nesses versículos que estamos aqui a recomendar, nós vamos encontrar estas expressões. Deus amou a humanidade, o mundo, as pessoas. Deus importa-se com gente. Ele deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê, todos os que acreditam em Jesus, tenham a vida eterna. Tenham vida e possam estabelecer-se nas cidades. A cidade de Deus. Em 1 João 5, nós lemos que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida.
não tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, quando Jesus fala com os discípulos que vinham contentes porque os espíritos malignos se submetiam no nome de Jesus, ele disse: alegrai-vos, não porque tem algum tipo de autoridade sobre os espíritos, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus, escrito no livro da vida. Por mais adversa ou desencorajadora que seja a situação, de termos que vigiar, de conferir, de conversar, de aconselhar, de resistir ao inimigo, estas lutas que nós temos, que nos levam tantas vezes a ficar cansados, desencorajados, mas lembremos que Deus é capaz de realizar os seus propósitos se nós confiarmos nele e se fizermos a sua vontade. Alguém disse, Deus enterra os seus trabalhadores, mas continua o seu trabalho. Deus está a agir. Mesmo que alguns homens como Neemias já tenham morrido e sido enterrados, a obra do Senhor continua. Por isso, não fiquemos desanimados. Não desanimamos, como lemos em 2 Coríntios 4. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Esta é a nossa esperança. Que a nossa alma, ela é imortal. A nossa vida, ela é eterna. Ela é para sempre. Ela é infinita. 1 Coríntios 15, então nós lemos, irmãos, continuemos firmes. Sejamos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho não é em vão. Nós vamos enfrentar, sim, adversidades, momentos de tristeza, de desencorajamento, mas lembremos que Deus é capaz de realizar os seus propósitos se nós confiarmos nele, se fizermos a sua vontade, se o temermos e por isso formos fiéis. Quando o medo